Oi, gente. Faz tempo que eu não gravo aqui pro canal, então decidi gravar porque muitas pessoas perguntando como é que a gente tá, como tá a situação onde a gente mora, se a gente tá em Israel, se tá no Brasil. E tem uns 2 anos que eu não gravo vídeo. Eu decidi fazer uma retrospectiva porque eu também não lembro quando eu parei de gravar, em que momento eu tava. Então, eu vou começar desde que eu vim morar em Israel. Vim morar em Israel em 2018, fui morar no norte, em Naharia. Em 2019, eu mudei para as Craiús, para Criat Yam. E lá eu estava quando começou a pandemia de Covid. E em setembro de 2020, meu marido arrumou um emprego em Beersheba, no sul de Israel. E foi quando nós nos mudamos, em setembro de 2020, no terceiro lockdown que a gente estava vivenciando. E em janeiro de 2021, eu tinha começado a trabalhar e sofri um acidente, quebrei o meu tornozelo, fraturei ele. E definitivamente eu fiquei em casa com gesso, depois comecei a fazer fisioterapia e foi nesse tempo que eu acredito que eu tenha parado de gravar os vídeos. Em abril de 2021, comecei a trabalhar numa fábrica e em maio daquele mesmo ano, lá em Beersheba, foi quando estourou um conflito. Eu não me lembro o nome do conflito agora. Foi em maio de 2021, nós estávamos em Beersheba e foram 11 dias de sirenes tocando, bombas, mísseis correndo para bunker. E aquele momento para mim foi bastante estressante. Estava eu, meu marido e minha filha. E eu já estava trabalhando numa fábrica. Então, o que nós decidimos? Uma semana eu fiquei em casa com minha filha. Na semana seguinte, o meu marido ficou em casa com a nossa filha, porque a gente tinha essa possibilidade através do trabalho. Depois desses 11 dias, ficou super calmo, super tranquilo e a gente voltou a uma normalidade. Mas eu não me sentia muito tranquila, porque quando eu escutava um barulho diferente, involuntariamente meu corpo reagia e eu ficava estressada. Então eu decidi ir para o Brasil e fiquei lá 2 meses, né? Agora eu estou em Israel. Fiquei 2 meses lá, deixei a minha filha e voltei sozinha. Deixei ela e voltei para Israel, voltei para Beersheba. Cheguei em fevereiro de 2022, ano passado. Assim que eu cheguei, 8 dias depois, eu arrumei um emprego numa fábrica e que estou até hoje. 5 meses depois, o meu marido começou a trabalhar também. E como era um pouco distante de Beersheba, a gente perdia em torno de 1 hora indo, 1 hora voltando. E aquela 1 hora para mim já era demais, porque, ou seja, uma indo e uma voltando são 2 horas. Mais 12 horas de trabalho na fábrica são 14 horas das suas 24 horas no dia. Ou seja, sobram 10 entre dormir, tomar banho, comer alguma coisa, cuidar de qualquer coisa, precisar resolver alguma burocracia. Ou seja, não tinha tempo para absolutamente nada. Então eu comecei a falar com meu marido e a gente decidiu mudar para perto da fábrica onde nós trabalhávamos. Então, há 1 ano e 4 meses, nós estamos morando em outra cidade, ainda na região mais... tudo que é para baixo, Israel é engraçado, né? Para cima, lá é norte, tem o centro e o sul. Então, como a gente está para o lado de baixo, todo mundo chama de sul. Mas não é sul, mas é a região do sudeste. Eu estou a caminho de Eilat, né? Então, está um pouco mais distante de toda aquela confusão, de todo esse conflito, desse massacre que aconteceu agora. Então, estou em Israel, estou aqui 1 ano e 4 meses nessa cidade. Aqui, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema. No primeiro dia, no dia 7 de outubro, tocou a sirene aqui às 7 da manhã, tocou 2 vezes no intervalo de 6 minutos. E foi apenas isso que aconteceu. Se a gente não vê notícia, não procura saber, a gente nem sabe que a gente está num país que está acontecendo tudo isso que está acontecendo. No primeiro, o conflito começou, né, o massacre, no sábado. No domingo, a fábrica avisou que nós não trabalharíamos e a escola também avisou que não teria. A minha filha voltou para Israel e, inclusive, voltou para a escola apenas agora em setembro. Teve 2 semanas de aula, vieram os feriados, e ela ia retomar as aulas no dia 8 de outubro. Então, as aulas foram suspensas. E aí, nessa primeira semana, nós só não trabalhamos no domingo, 8, e no dia 9, a fábrica comunicou que a gente já voltaria a trabalhar normalmente.
Então, eu fiquei em casa com a minha filha na primeira semana. E para mim foi extremamente estressante, porque aqui a gente não estava sabendo de nada que acontecia, a gente não escuta barulho, a gente não tem sirene, a gente não sabe nada que está acontecendo se a gente não vê as informações, né? E aí eu ficava em casa, aflita, procurando informação o tempo inteiro. E aí eu decidi que eu tinha que voltar a trabalhar na semana seguinte, ou seja, na segunda semana. E aí eu consegui falar com uma amiga que mora na cidade para ficar com a minha filha para eu poder voltar a trabalhar. Então eu voltei a trabalhar nessa última semana, trabalhei domingo, na segunda, e aí na terça-feira a escola avisou que as aulas já iriam começar. Está tendo aula, está quase normal já, o horário de entrada é o mesmo, eles só estão com um horário um pouco reduzido. Cada dia da semana é um horário diferente e eles estão saindo um pouco mais cedo do que o horário da semana normal, né? Então, já na quarta e na quinta-feira eu levei ela para a escola, sexta-feira não teve aula e hoje a professora já avisou, hoje é sábado, ela já avisou que amanhã a aula vai ficar no mesmo horário que foi na semana passada. Ou seja, a cidade que a gente mora está com uma vida quase normal. Nós temos 2 entradas e saídas da cidade. Uma das entradas e saídas está bloqueada totalmente e a outra entrada tem patrulhamento 24 horas por dia e apenas uma pista. E há revezamento entre exército, polícia e próprios voluntários. A gente vê patrulhamento na cidade todo o tempo. O prefeito está sempre andando pela cidade, verificando se está tudo certo. Sim, os bunkers foram abertos, eles ainda estão até limpando, mas nós não tivemos mais nada. E o que eu soube, porque ele posta no Facebook, ele posta que nós recebemos na nossa cidade os sobreviventes do massacre. Nós temos 80 famílias aqui hospedadas, em torno de 400 a 500 pessoas. E também faço parte de um grupo, porque eu trabalho numa fábrica durante a semana e finais de semana eu estava trabalhando em hotéis no Mar Morto. Eu moro relativamente perto do Mar Morto e vários residentes daquela região que foi mais atingida estão sendo abrigados nos hotéis no Mar Morto, em Eilat, em outras cidades também como Herzliya, e acho que Netânia também. Então, agora eles estão contratando... Eu trabalhava como extra e, por enquanto, eu saí para ficar mais em casa, ajudando minha filha nesse início que começou a escola, né? Então, esse trabalho de extra, geralmente, era só final de semana. Eu trabalhava quinta, sexta e sábado. E agora, em função desses abrigados, né, nos hotéis, os hotéis não estão dizendo o trabalho vai ser do dia tal, dia tal. Eles só estão contratando e como eu trabalho em outro lugar, eu não estou nesse tipo de trabalho. Enfim, e aí vem várias questões assim, eu recebi recentemente um pedido de uma repórter para dar uma entrevista. Eu fiquei na dúvida, decidi não fazer a entrevista, porque eu tenho uma gangorra emocional, tem momentos que eu quero sair correndo, por notícias que a gente acaba vendo, a família fica preocupada, fica pedindo, vem embora. Então, a gente vive uma certa instabilidade emocional também, né? Aqui minha cidade está tranquila, está tudo em paz, a gente não sabe por quanto tempo, se vai continuar assim, né? E aí, quando a família e amigos começam a mandar mensagem e ligar, querendo informação, porque pode ser que piore, pode ser isso, várias hipóteses, e aí isso vai dando um certo nervoso. Então, a repórter veio me perguntar, assim, porque tem vários brasileiros que decidiram ser repatriados, e alguns decidiram ficar, seja porque constituíram família ou se estabilizaram, etc. Eu, particularmente, não queria ter que voltar para o Brasil. Essa não é uma opção por enquanto. Enquanto a gente sentir que está tudo bem, a gente vai ficar por aqui. Se a gente sentir que não vai melhorar, que vai piorar,
ainda assim a gente não cogita voltar para o Brasil. Talvez a gente fosse ficar um tempo até as coisas se acalmar e voltar, mas a princípio a nossa vida aqui está normal, a gente trabalha normal, nossa filha está na escola, as coisas na nossa cidade estão meio que vida normal realmente, né? Eu fiz compras de AliExpress, continuo recebendo, diariamente vem encomendas que chegam do centro do país, os mercados estão abastecidos, não falta nada. Semana passada nós saímos, fomos não só no mercado, mas a gente foi até o centro, pizzaria, cafeteria, barzinho, tudo funcionando, as pessoas na rua, tudo relativamente normal. Então a gente, por enquanto, está aqui e eu espero que tudo isso normalize o mais rápido possível. Eu não sigo muitas informações do dia a dia para não me estressar. E eu espero que fique tudo bem. Bom, é isso. Acho que é só, não tenho mais nada assim para considerar agora.